Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Nessa semana, mais uma vez, fazendo aulas gravadas. Peço desculpas por não ter conseguido fazer aula ao vivo e agradeço a compreensão de vocês, tá? Então, para a gente fazer vídeos um pouquinho mais curtos, nessa semana especificamente, eu não vou fazer uma recapitulação do que a gente estava vendo tão completa, tá? A gente lembra vocês que na semana passada a gente estava concluindo boa parte do capítulo que a gente vinha explorando aí nas duas últimas semanas de autovalores e autovetores. Tá? Especificamente na semana passada a gente estava vendo como que através dos autovalores e autovetores a gente chegava numa outra fatorização de matrizes, né? Uma fatorização de matrizes que era importante quando a gente diagonalizava uma matriz. Então uma matriz que era diagonalizável era uma matriz para a qual eu conseguia encontrar os nossos conjuntos completos de autovalores e autovetores. Convido vocês a reassistirem a aula da semana passada, que é um tema bastante importante. Né? Diagonalizar uma matriz é uma tarefa importante da álgebra linear. Na aula de hoje a gente continua ainda dentro do livro do Strang de Introdução à Álgebra Linear, né? A gente continua dentro do contexto, dentro do capítulo de autovalores e autovetores, apesar de não ser o tema principal dessa nossa aula de hoje. A gente vai ver as propriedades, basicamente relacionadas sim a autovalores e autovetores, mas as propriedades de um tipo especial de matrizes, que são as matrizes positivas definidas. Essas são matrizes muito importantes que aparecem em diversos contextos e diversas modelagens de fenômenos físicos. Tá, então, deixa eu escrever aqui um pouquinho menos garranchado, né? Então, matrizes positivas definidas. Elas aparecem em diversos contextos, especificamente quando a gente está falando em modelagens que se baseiam em energia, a gente já vai ver a relação entre matrizes positivas definidas e modelagens de energia. E elas têm propriedades muito especiais. Tá? Então a gente vai explorar hoje, algumas delas estão relacionadas, claro, aos autovalores e autovetores, por isso estamos ainda dentro do mesmo capítulo, mas muito mais do que isso, as matrizes positivas definidas trazem outras propriedades. Tá? Então o que são matrizes positivas definidas? São matrizes que são simétricas, minha canetinha não está pegando muito bem hoje no tablet, não sei porquê. Então são matrizes simétricas com autovalores positivos. Tá? Então essa é a definição, a gente pode ficar com isso, com uma definição. Né? O que é uma matriz positiva definida? É uma matriz simétrica que tem autovalores positivos. E a gente já tinha visto, então, na aula passada e em outras aulas também, que as matrizes simétricas têm propriedades muito importantes. Né? Então, todos os lambdas i, né, são maiores do que zero. As matrizes simétricas têm propriedades importantes que a gente pode explorar para diversas coisas diferentes. A gente já fez isso várias vezes. Isso foi um tema, inclusive, do finalzinho da aula da semana passada. E a gente vai ver agora especificamente para as aulas, na aula de hoje, nessa partezinha da aula de hoje, o que acontece quando uma matriz, além de ser simétrica, ela tem todos os autovalores positivos. Tá? Então, primeira coisa, a gente definiu, né, a matriz ser positiva definida através disso, dos autovalores serem positivos. Só que a gente sabe que calcular autovalores e autovetores carrega custo computacional. Então, apesar da nossa definição ser baseada em autovalores e autovetores, seria interessante se a gente tivesse testes mais simples. Para definir se uma matriz é positiva definida. Tá? Então a gente vai ver quais são esses testes simples, se eles existem. Sim, eles existem, né? Senão não seria o tema da aula. E que tipo de teste a gente pode fazer para conseguir saber, sem calcular os autovalores, né? Sem gastar esse custo computacional de achar autovalores de uma matriz de n por n, como que a gente pode chegar a essa conclusão de se essa matriz é positiva definida ou não. Tá bom? Então, o Strang propõe para a gente começar assim. Vamos começar com uma matriz 2 por 2. Tá? Se as matrizes forem 2 por 2, vamos investigar quando é que uma matriz como essa tem autovalores positivos.
E existem dois testes, né? Então, quando uma matriz é 2 por 2, digamos que uma matriz simétrica tem o seguinte formato: A, B, B e C. Tá bom? Então, os termos da diagonal são A e C, eles podem ser diferentes, mas como ela é simétrica, os termos fora da diagonal, B e B, têm que ser iguais, tá? Então, essa matriz vai ter lambda1 maior que 0 e lambda2 maior que 0, os dois autovalores maiores que 0, desculpa. C e somente C. Aquele primeiro termo ali, A, for maior que 0, e se esse termo AC menos B quadrado for maior que 0. Então esse é o teste, o primeiro teste, que é um teste simples, né? Não envolve cálculo de autovalores e autovetores, a gente apenas olha para os termos da matriz original, e com esses termos da matriz original a gente consegue saber se essa matriz é positiva definida ou não. Por que isso acontece? Bom, a gente tem que lembrar um pouquinho das propriedades de autovalores e autovetores que a gente viu já há algumas semanas, tá? Então a gente viu que existia uma relação entre propriedades da matriz original e os seus autovalores. A gente viu, por exemplo, que o traço de uma matriz que era a soma dos elementos da diagonal, A mais C, por propriedades de autovalores e autovetores, a gente sabe que esse cara vai ser igual à soma dos autovalores dessa matriz. Então isso a gente tinha visto, era uma propriedade básica que a gente tinha. E além disso, a gente tinha visto que o determinante de uma matriz, que no caso dessa matriz 2 por 2 vai ser AC menos B ao quadrado, opa, vem alguma coisa lá, a gente sabe que esse determinante da matriz é igual ao produto dos autovalores. Isso vale para qualquer tipo de matriz, não apenas para matrizes 2 por 2, tá? Então a gente tinha esses dois testes. Então vamos ver o que quer dizer, o que querem dizer esses dois testes. Então o determinante, vocês percebam que essa expressão do determinante é a mesma que está aqui, né? Então, o determinante ser uma matriz ser positivo, quer dizer o quê? Quer dizer que os dois autovalores aqui, eles têm que ter o mesmo sinal. Se o primeiro for negativo e o segundo for negativo, dois números negativos multiplicados dão um número positivo, né? E se os dois fossem positivos, isso quer dizer, então, que essa matriz teria os dois números positivos. Então, se o meu objetivo, se eu defino matrizes positivas definidas como uma matriz que tem autovalores maiores do que zero, esse teste aqui é um primeiro teste, esse teste relacionado ao determinante, é um teste que me diz do sinal, dos sinais desses dois autovalores serem iguais. Pois bem, então se eu tenho esse teste agora, eu olho para o primeiro teste. Então, basicamente, se o primeiro autovalor, né, se o primeiro termo da diagonal A ali for maior do que zero, isso está associado com o primeiro autovalor ser positivo. Tá? Então, se o primeiro autovalor é positivo e por conta do determinante os dois têm que ter o mesmo sinal, então os dois são positivos. Então, esse é um teste bastante simples, né, para a gente conferir se a minha matriz 2 por 2 é positiva semidefinida. Tá? Ainda quando a gente tem uma matriz 2 por 2, né, eu posso fazer um outro tipo de teste. Então esse é um dos testes, esse aqui vale, né? Então isso aqui, a matriz 2 por 2 será positiva será uma matriz positiva definida se o primeiro termo for positivo e o determinante for maior que zero. Alternativamente, a gente pode fazer um outro tipo de teste. E o teste da matriz 2 por 2 nos diz que essa matriz será positiva definida se, e somente se, o primeiro termo for maior do que zero e o termo AC menos B quadrado dividido por A for maior do que zero. Então, nesse caso, positiva definida. Então esse outro teste, ele está relacionado, ele está tratando de coisas muito similares, né? As formulações dele são muito similares, mas ele está tratando de uma outra questão aqui. O que é esse termo AC menos B ao quadrado? Isso aqui está relacionado com os pivôs dessa matriz, tá? Então esse segundo teste é um teste que está relacionado aos pivôs. Quando a gente começou a apresentar o capítulo de autovalores e autovetores, a gente falou que a gente estava fazendo um break ali na disciplina, né? A gente tinha passado bastante tempo relacionando boa parte da teoria de álgebra linear
ao conceito de eliminação de Gauss. A gente utilizava a eliminação de Gauss para resolver os problemas, para resolver sistemas lineares e tal. E a gente viu, né, que ao utilizar as ferramentas de eliminação de Gauss, ou seja, pegar produtos de uma linha e somar com outra linha, quando a gente fazia isso, a gente mudava os autovalores de uma matriz, né, a gente viu isso logo no comecinho do capítulo de autovalores e autovetores, 2 ou 3 semanas atrás. E como a gente fazia isso, então, a gente estava meio que fugindo, né, do nosso foco. A gente gostaria, então, de buscar, que foi o tema da aula da semana passada, como que a gente consegue utilizar ferramentas para resolver sistemas lineares, ou seja, fatorar uma matriz em outras matrizes que me ajudem, só que sem alterar os seus autovalores e autovetores. Esse foi o tema da semana passada. Aqui a gente está falando uma matriz que tenha todos os autovalores positivos, por isso uma matriz positiva definida, ela vai ser positiva definida apenas quando os pivôs de eliminação de Gauss forem positivos. Então existe um link ali entre a parte da disciplina que trata de eliminação de Gauss e a parte da disciplina que a gente está fazendo, falando de autovalores e autovetores. Então estamos fazendo essa conexão entre a eliminação de Gauss e autovalores e autovetores, né? Então, esses carinhas aqui, A positivo e AC menos B ao quadrado dividido por A positivo, isso é exatamente a expressão para os pivôs. Então, se eu parto de uma matriz que tem o formato A, B, B, C, o primeiro passo de eliminação vai querer eliminar aquele B ali embaixo. E como é que eu elimino aquele B? Aquele B eu vou pegar, então, B sobre A vezes a primeira linha. Né? Então, se eu pegar B sobre A é o meu multiplicador da primeira linha. Multiplicando B sobre A pelo primeiro termo, eu vou cortar os dois A's e vai sobrar B. Então, eu vou pegar B sobre A vezes a primeira linha e subtrair da segunda linha. Ao pegar, então, esse multiplicador, que a gente chamou de L minúsculo, né? Que elimina o termo da posição 1 da segunda linha, esse multiplicador sendo B sobre A. A primeira linha permanece inalterada, eu tenho AB, e a segunda linha então passa a ter um zero aqui, e depois eu peguei B sobre A vezes a primeira linha e subtraí da outra linha, então eu tenho C menos B ao quadrado sobre A. E agora sim eu tenho esses pivôs nas diagonais. Esses dois caras são os meus pivôs nas diagonais, né? E esses dois pivôs, vocês percebem que são esses mesmos termos que a gente estava vendo ali, né? Então, AC menos B ao quadrado dividido por A é exatamente essa mesma coisa aqui se a gente botar o A em evidência. Tá? Muito bem. Então, esse teste aqui que eu acabei de mostrar para matrizes 2x2, tá? Ele também ele também pode ser estendido, tá? Esse teste que eu chamei de teste alternativo, a gente pode estender esse teste sobre os pivôs para matrizes N por N. Então, sempre que uma matriz tiver todos os pivôs positivos, ela vai ser uma matriz positiva definida. Tá, então vamos pegar aqui uma matriz, por exemplo, estamos falando sempre de matrizes simétricas, né? Não esqueçam disso. Então vamos pegar uma matriz como 2, 2, 2 nas diagonais e 1 fora das diagonais, desculpa. E para essa matriz especificamente, né, a gente vai, se vocês tomarem o tempo de calcular, os autovalores dessa matriz serão todos positivos. 1, 1 e 4. E isso vai estar associado também aos pivôs serem todos positivos. Então, todos eles são maiores do que zero e os pivôs são 2. Na hora que a gente vai... Lembre-se do pivô, a gente está aplicando etapas de eliminação. Né? Então, vou pegar a primeira linha, multiplicar por 1/2 e subtrair da outra linha. Né? Então, ao fazer isso, vou encontrar os pivôs todos. Né? Os pivôs são 2,
3 e 4. Desculpa, 3 meios, né? 2, 3 meios e 4 terços. E todos eles são maiores do que zero. A gente percebe que existe uma relação. Quando os pivôs são todos positivos, os autovalores serão todos positivos. Além disso, né, a gente pode ver, a gente já tinha comentado um pouquinho sobre essa ótica, né? Uma matriz, na hora que a gente está tratando uma matriz simétrica como essa, para qualquer tipo de matriz, na verdade, mas especificamente para as matrizes simétricas, se eu não me engano, a gente já comentou esse fato. A gente pode olhar sempre matrizes começando da diagonal superior, a gente pode pensar em matrizes crescendo, né? Então, começa com uma matriz 1 por 1, que só tem o número 2, então o determinante dessa matriz é o número 2. Aumentando uma linha e uma coluna, eu tenho essa primeira matriz 2 por 2, que é 2, 2 nas diagonais, 1 e 1 fora das diagonais. Faço o determinante dessa matriz, eu tenho 2 vezes 2 dá 4, menos 1 vezes 1 deu 3. Então, o primeiro determinante é 2, o segundo determinante é 3. E agora, finalmente, eu estendo para a matriz final. E agora a gente pode utilizar aquela fórmula que a gente tem de determinante de matriz 3 por 3. Então a gente vai pegar as diagonais da esquerda, de cima à esquerda para baixo à direita. Então, isso repetindo as duas linhas, né? Então eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então eu tenho 10 nas diagonais principais e vou subtrair das outras diagonais. E cada uma das outras diagonais dá 2. Então eu tenho 10 menos 2, menos 2, menos 2. Eu tenho 4. Esses determinantes. Então vocês percebem que também esses determinantes, sempre que a gente pegar esses determinantes começando da esquina e aumentando, cada um deles também vai ser zero. E isso aqui faz o link de todas elas, né? Então, esses dois testes de baixo são testes mais rápidos do que calcular os lambda-is. Tá? Então a gente tem testes rápidos para definir se uma matriz é positiva definida. Beleza? Isso que era o nosso objetivo. A gente sabia que essas matrizes a gente definiu essas matrizes como matrizes simétricas com autovalores positivos. E então a gente precisava de testes rápidos que não envolvessem o cálculo desses caras, e agora a gente tem esses testes. Tá? Pois bem, então para que a gente precisa saber, né, onde que entram essas matrizes positivas definidas? Tá? Então, vamos pensar o seguinte, para uma matriz qualquer, observe o seguinte, a gente vai falar agora de energia, que é uma aplicação importante de matrizes positivas definidas. Então, imagine que a gente tem uma matriz simétrica, tá? E do enunciado de uma matriz simétrica, o que a gente busca quando a gente está procurando um alto valor em alto vetor, a gente faz o seguinte, né? A gente pega essa matriz e, aplicada sobre uma determinada direção, o vetor resultante é apenas um escalar vezes aquela direção, tá? Então isso vale sempre que a gente está procurando um alto valor alto vetor, é o que a gente está fazendo. O lambda correspondente ao x particular sendo um alto vetor, seria o alto valor, né? O lambda é o alto valor associado ao alto vetor x. Tá? Então agora vamos multiplicar esses caras por x transposto. Tá? Então a gente vai ter x transposto vezes s vezes x vai ser igual a x transposto lambda vezes x. Tá? Esse lambda é um escalar, eu posso jogar ele para frente, né? Então x transposto sx, eu tenho lambda igual a x transposto x. Tá? E agora, então, a gente vai continuar a trabalhar em cima disso. Eu vou pausar o vídeo e já volto para continuar a gravação. Pois bem, voltando aqui. Então, a gente pré-multiplicou por x transposto. E a gente vai perceber algumas coisas, né? Então, para uma matriz que seja positiva definida, qualquer lambda vai ser maior do que zero. Tá? Então, para uma matriz positiva definida, esse lambda vai ser zero, e esse número x transposto vezes x nada mais é do que a norma de x, é o tamanho de x, o comprimento de x. Isso é uma das formas que a gente tinha definido como calcular o comprimento de um vetor. E um comprimento do vetor sempre vai ser um número positivo. Tá? Então esse cara aqui é a norma
ao quadrado do vetor x. Tá? Então, esse é o número positivo, o lado direito dessa equação vai ser o número positivo. Então, esse carinha do lado esquerdo aqui, se isso aqui sempre é positivo, o lado direito sempre vai ser um número positivo. Portanto, o lado de cá também vai ter que ser um número positivo. Tá? Na verdade, não é nem igual a zero, né? Ele vai ser positivo mesmo. Tá? Então, isso é válido sempre que a gente tem um autovetor para uma matriz positiva definida. Isso sempre vai ser válido. Esse x transposto vezes s vezes x vai ser um número positivo. O que é uma propriedade interessante, né? É que x transposto vezes s vezes x vai ser maior do que zero para qualquer vetor x quando S é positivo definido. Então, não apenas para os autovalores, para os autovetores, desculpa, mas para qualquer vetor que a gente multiplicar, essa expressão x transposto vezes S vezes x vai ser positivo para quando essa matriz for positiva definida. Tá? Isso é um fato muito importante. Para muitos sistemas físicos, essa grandeza x transposto S vezes x, ou um meio dessa grandeza, muitas vezes a gente põe um meio nessa grandeza, frequentemente a energia de um sistema é dada nesse formato. Então a gente vai ter uma matriz S que está uma matriz S positiva definida que está associada à energia de um sistema. Tá bom? Então, isso é uma outra forma da gente enxergar matrizes positivas definidas, né? Sem partir daquele princípio. Sempre que a gente tiver uma matriz que pré-multiplicada e pós-multiplicada pelo mesmo vetor, para qualquer vetor, vai dar um número positivo, essa matriz está associada a alguma coisa que tem uma cara de energia. Tá? Então, a gente consegue, a partir dessa nova definição, né, a gente consegue pensar em novas definições de como verificar. Então, quando uma matriz é 2 por 2, como verificar se essa matriz é positiva definida, tá? Então, para uma matriz 2 por 2, nossa nova definição nos diz isso aqui, né? Então, a gente tem isso quer dizer o quê? Basicamente, se eu tiver coordenadas x e y vezes uma matriz A, B, B e C, x transposto vezes essa matriz vezes o x, xy. Fazendo a distribuição dessas coisas, né, a gente pode multiplicar esses caras de diversos... distribuir essas multiplicações em ordens diferentes que a gente gostaria. O resultado dessa multiplicação nos dá ax² mais 2bxy mais cy ao quadrado. E esse camaradinho aqui vai ter que ser maior do que zero. Né? Se a gente está vendo se isso é uma propriedade das matrizes positivas definidas, né, que é xt vezes s vezes x é positivo para qualquer x. Então, para qualquer vetor não nulo, né, óbvio, qualquer vetor não nulo, qualquer x diferente de zero vetor, né? Quando o vetor for nulo, esse valor é zero, logicamente. Tá? Então, essa equação tem que valer. Então, a partir disso, isso nos dá um teste. Eu conhecendo quais são os coeficientes de uma matriz, eu posso jogar ali dentro dessa matriz e descobrir quais são as condições sobre os valores de A, B e C para que essa matriz seja positiva definida. Tá? Então, isso é mais um testezinho que a gente tem. Vamos deixar ele destacado da mesma forma que eu destaquei os outros testes. Então, são formas diferentes da gente conferir. Tá? Propriedades, né? Outras propriedades de matrizes positivas definidas. Então, se S e T são positivas definidas, S mais T também é.
Isso é fácil a partir dessa definição de energia, né? Basta a gente pegar o x transposto vezes S mais T vezes x. Na hora que a gente faz a distribuição disso, tem o x transposto Sx mais x transposto T vezes x. Cada um desses números é positivo, então esse número total também vai ser positivo. E, portanto, S mais T é positivo definido. Tá, uma provinha super rápida aí que a gente tem, tá? Muito bem. Então, como que a gente pode utilizar isso de mais formas, né? Lembre-se de uma outra coisa, né? Então, isso aqui é uma propriedade importante, tá? Que a gente está falando. Outra propriedade que a gente já tinha visto anteriormente. Se a gente pega uma matriz A retangular, mas com colunas independentes, então a gente sabe que A transposto vezes A, isso vai dar uma matriz simétrica, né? Sempre que você pega qualquer matriz transposta vezes ela, isso dá uma matriz simétrica, tá? Mas além disso, esse A transposto vezes A igual a S será uma matriz positiva definida. Isso é muito legal, né? Porque a gente pode ter sistemas que são descritos por, por matrizes retangulares, né? E essas matrizes retangulares não necessariamente, ou certamente, não estão associadas a uma grandeza que está relacionada à energia desse sistema, mas a partir do momento que a gente pega essa matriz transposta vezes ela, a gente cria uma nova matriz que representa, de certa forma, alguma coisa de energia associada a esse problema. Tá? Então, por que isso é verdade, né? Vamos pensar o seguinte aqui. Então, se S é um A transposto vezes A, vamos pegar então x transposto vezes S vezes x, e vamos ver o que isso representa. Então, eu tenho x transposto vezes A transposto vezes A vezes x, e isso aqui, pelas regras de transpostas, vai ser A vezes x transposto vezes A vezes x. Tá? Ou seja, esse cara aqui vai ser, de novo, uma norma de um vetorzinho. A norma quadrada de um determinado vetor. Então, A vezes x, esse cara vai ser sempre diferente de zero, para qualquer vetor x diferente de zero, porque as colunas de A são independentes. Tá? Como as colunas de A são independentes, então A vezes x é diferente de zero para qualquer x diferente de zero. E como esse cara então é diferente de zero, o comprimento desse cara ao quadrado sempre vai ser um número positivo, ou seja, voltando lá para o começo, essa matrizinha S aqui do começo só pode ser uma matriz positiva definida, porque isso aqui sempre vai ser maior do que zero, quando x for diferente de zero. Tá? Ou seja, a partir dessas propriedades todas e dos raciocínios todos que a gente fez, a gente pode traçar um panorama, né? Uma matriz S simétrica é positiva definida quando algumas coisas acontecem, né? E se uma dessas coisas acontecem, as outras também acontecem. Então, quando todos os n pivôs são positivos, como a gente tinha visto, aquele teste associado à eliminação de Gauss, quando todos os determinantes vamos dizer, parciais, né, aqueles que a gente começa da esquina com uma matriz 1 por 1, o primeiro númerozinho dessa matriz e vai aumentando, sempre aumentando uma linha e uma coluna, da forma como eu fiz com a matriz 3 por 3, começa com uma matriz 1 por 1, amplia, vai para a matriz 2 por 2 e finalmente com a matriz completa. Então, quando todos esses determinantes parciais são positivos, essa também é uma matriz positiva definida. Isso redunda, né, na primeira definição que a gente apresentou, que está associada ao tema desse capítulo. Né? Então, quando todos os autovalores lambda is são positivos.
Isso representa também, né, para essa matriz positiva definida, a gente sabe que x transposto vezes x vai ser maior que zero para qualquer x diferente de zero, que é a definição de energia, né? A matriz positiva definida tem está associado a alguma coisa que parece de energia. Por que é associado a energia? Porque a energia de uma determinada... Não faz muito sentido a gente pensar em termos absolutos, né, de energia como energias negativas. Tá? A gente pode ter alguma coisa, se o seu parâmetro de energia é um determinado valor, a gente pode ter valores comparados àquele parâmetro que sejam negativos, mas todo o corpo tem um certo tipo de energia. Né? A própria natureza, quando a gente pensa de termodinâmica e tudo, todo o corpo tem alguma energia térmica dentro dele. Né? Isso que quer dizer a energia de zero absoluto, né? A temperatura de zero absoluto é a condição quando a gente cessa, né? Quando a temperatura... quando as energias associadas às vibrações das moléculas por temperatura são o menor valor possível, esse valor é o zero de energia. Qualquer condição de temperatura está acima disso, qualquer coisa de energia está acima disso. Da mesma forma para todas as outras descrições energéticas de sistemas, né, só faz sentido a gente pensar em energias positivas no contexto absoluto de energia. Tá? Então, isso aqui é verdade, então a definição baseada em energia. E, finalmente, quando S é igual a transposto vezes A com A de colunas independentes. Então esse é o panorama geral, tudo que a gente vinha abordando dessas matrizes positivas definidas. Tá? Então a gente tem todas essas coisas são testes e propriedades equivalentes em um determinado sentido. Se um desses é válido, todos os outros são válidos. Tá? Muito bem, muito bom, muito bem. Então vamos adiante. A gente tem uma definição paralela, tá? Uma definição similar. Então a gente tem matrizes. Deixa eu escrever de novo aqui. Matrizes positivas semidefinidas. Elas aparecem também em algumas modelagens físicas, tá? E a única diferença que a gente tem lá é que os nossos autovalores, né? A gente tem o que muda para uma matriz positiva semidefinida é que o determinante dessas matrizes, vamos chamar essa matriz de S, por exemplo, tá? Ainda, uma matriz simétrica ainda, cujo determinante é zero. Ou seja, a gente tem um autovalor igual a zero. Um desses autovalores de ΔJ é igual a zero. O menor autovalor é igual a zero. E para essas matrizes positivas semidefinidas, então o produto dos autovalores dá zero, um deles vai ser zero, nesse caso, tá? E a definição a partir das energias, né, para uma matriz como essa, eu tenho xt vezes S vezes x, vai ser igual a zero para esse xj que a gente tem aqui. Tá? O autovetor associado àquele autovalor, né? Valor nulo. Tá bom? Muito bem. Então isso vai acontecer de diversas coisas, diversas formas diferentes, tá? E pensando naquele último teste, uma matriz que é positiva semidefinida, como vocês já perceberam, né, a definição de matriz positiva semidefinida é quando todos os lambdas i's são maiores ou iguais a zero. Tem um desses lambdas que é igual a zero, tá? Então, para uma matriz que é positiva semidefinida, S vai ser igual ainda, a gente vai conseguir achar um A transposto vezes A, mas esse A tem colunas dependentes. Tá? Se essas colunas de A são dependentes, na hora que eu fizer A transposto vezes A, eu chego numa matriz simétrica e essa matriz, por sua vez, vai ser uma matriz positiva semi-definida. Tá? Então, um exemplo que o próprio Strang dá, pegue uma matriz simétrica cujo valor é 1
4, 2 e 2, né? 1 e 4 nas diagonais, 2 e 2 fora dela. Na hora que a gente tenta fazer essa decomposição em uma matriz A transposta vezes A, a gente percebe o seguinte, a gente percebe que o A associado a essa matriz é essa matriz aqui, então A transposto é isso, e o A é 1, 2, 0 e 0. Então, ao fazer a multiplicação, a gente vai chegar nisso aqui. Vocês percebem que essas colunas não são independentes. Né? Tá? Muito bem, muito bom, muito bem. E como a gente tem isso, né, que todos os autovalores são maiores ou iguais a zero, na verdade as positivas semidefinidas a gente inclui dentro desse grupo das matrizes semidefinidas estão as matrizes definidas, porque elas respeitam essa parte de maior do que zero. E aqui dentro também as matrizes que são singulares, né, que têm autovalores iguais a zero também. Tá? Então agora o Strang dentro desse capítulo ainda, ele passa para a gente encarar uma forma da gente encarar mais visualmente o que isso quer dizer, tá? Então, elipses associadas à matriz. Então, tem uma determinada elipse que tem as coordenadas ax² mais 2bxy mais cy² igual a 1. Vamos pegar essa elipse. Na hora que a gente faz um gráfico de uma função como essa, tá? Se eu tenho valores de a, b e c, o gráfico de uma função como essa nos dá uma elipse. Tá? E a elipse tem um formato mais ou menos assim, e a elipse então tem um eixo menor e tem um eixo maior. Tá, professor, mas o que isso aqui tem a ver com com o tema da aula, né, de matrizes positivas definidas? Então vamos pensar o seguinte, essa elipse, vamos ver se a gente consegue relacionar essa elipse com o nosso formato padrão aqui da matriz positiva definida ou semidefinida, tá? Quando xt vezes s vezes x é igual a 1. Então, uma matriz como essa, né, ela tem um centro em 0, 0 na origem desse sistema. E na hora que a gente traça, então, essa matriz, a gente chega num formato como esse. Digamos que a minha equação original, né, essa matriz desse formato, essa equação ax² mais 2bx mais cy² igual a 1, digamos que a matriz, que essa equação, desculpa, fosse igual a 5x² mais 8xy mais 5y² igual a 1. Pegando esse formato ali como um todo, tá, a gente pode perceber que essa matriz é equivalente a gente botar os A's, B's e C's nas posições que a gente vinha encarando antes. Então, tenho 5, 4, 4 e 5. Na hora que eu ponho essa matriz dessa forma, essa equação aqui de cima, ela passa a ser apenas, tão somente, x transposto vezes x, x transposto S vezes x, igual a 1. Tá? Então, a gente juntou, né, linkou aquele formato de cima, que é o formato de uma elipse, com aquele outro formato que a gente tinha. Essa matriz 5, 4, 4 e 5, a gente vai ter algumas coisas interessantes. Então, para essa matriz 5, 4, 4, 5, vamos fazer rapidamente aqui. Como é que a gente achava autovalores, né? A gente pegava o determinante de S menos lambda I igual a 0. Tá? Então, a gente pegava, então, 5 menos lambda, 4, 4 e 5 menos lambda. Esse cara aqui teria que ser igual a 0, e a gente sabe, então, que isso quer dizer 5 menos lambda ao quadrado menos 16 igual a 0. Tá? E a gente tem dois autovalores para essa equação. Tá? Então, essa equação vai ter... Eu fiz a conta certa aqui? 5 menos lambda... Isso aqui é o quadrado. Tá. Então, a gente distribui isso, né? Tem um lambda ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 10 lambda. Depois eu tenho 5 ao quadrado é 25, menos 16, eu tenho 9. Então, esse camaradinho aqui é igual a 0, a gente pode achar as raízes desse polinômio. Tá? E as raízes desse polinômio
são... Lambda 1 vai ser 9, né? Quando lambda for 9, essa equação vale zero, né? Põe a 9 aqui dentro desse parênteses. 5 menos 9 dá menos 4 ao quadrado, dá 16, menos 16 deu zero. Beleza, então um dos lambdas é 9. E outra forma da gente chegar é chegar mais 4 dentro desse parênteses aqui. Então 5 menos 1 dá 4, 4 ao quadrado dá 16, 16 menos 16 deu zero. Então eu tenho esses dois lambdas, lambda 1 igual a 9, lambda 2 igual a 1. A gente achou os nossos dois autovalores na nossa matriz. Tá? Perceba que esses dois autovalores são positivos, portanto estamos tratando de uma matriz positiva definida. Tá? Com esses dois camaradas a gente consegue achar os autovalores associados a cada um deles. Tá? Isso a gente já fez várias vezes em outras ocasiões, tá? E a gente percebe que os autovalores associados a eles são o autovalor 1, 1. Tá? Então, se eu botar essa matriz S vezes X e X tiver o formato 1, 1, a gente chega em 9, 9. Tá? Se X tiver o formato 1, 1, vocês percebem que essa matriz aplicada sobre o vetor 1, 1 dá 9 vezes aquele vetor. E isso está associado ao lambda 1 igual a 9. Tá? E se eu substituir S vezes X, só com o X de formato igual a 1 e menos 1, quando eu tenho X igual a 1 e menos 1, a gente vai pegar, então, 5 vezes 1 dá 5, 4 vezes menos 1 dá menos 4, 5 menos 4 deu 1, e depois 4 vezes 1 dá 4, 5 vezes menos 1 dá menos 5, 4 menos 1 deu menos 1, então quando eu pego 1 e menos 1, o vetor permanece exatamente igual, e está associado àquele segundo autovalor. Tá? Então esses dois autovalores estão associados, cada um deles, a um desses autovetores. Tá? E quem que são esses autovetores? Onde estão aparecendo esses autovetores? Percebe que a gente desenhou essa elipse e a gente tem dois semi-eixos dessas elipses. O primeiro semi-eixo que está associado aqui a essa primeira linha x igual a y, tá? E essa linha aqui está associada, então, ao vetor 1, 1. Tá? Esse vetor 1, 1 está orientado segundo esse cara. Em seguida, a gente tem uma segunda linha que está associada ao vetor 1 e menos 1. Esse segundo semi-eixo está alinhado com esse vetor 1 e menos 1. Tá? Então, a única coisa que eu estou vendo por enquanto é o alinhamento dessas duas direções. Então, a gente está percebendo que essa elipse, que está associada a essa matriz, ela está alinhada segundo os autovetores dessa matriz. Tá? Os autovetores são 1 e 1, e o outro autovetor 1 e menos 1, e a gente percebe que os semi-eixos dessa elipse está orientado segundo esses camaradas aqui. Tá. Quanto que essa elipse, né, o quanto que essa elipse mudou de comprimento dependendo de cada um deles. Então, para essa elipse, na hora que a gente está no valor x igual a 1, y igual a 1, muito bem, x igual a 1, y igual a 1, a gente vai ver que esse cara aqui ele está reduzindo o comprimento. Né? Então, esse primeiro autovalor aqui, 1 e 1, nessa direção 1 e 1, se eu pegar essa direção representada por 1 e 1 e transformar num vetor unitário, né? Eu tenho que dividir por raiz de 2, então eu tenho 1 raiz de 2, 1 raiz de 2. E essa elipse, aquele pontinho específico aqui na elipse, nesse cara, vai ser igual a 1/3 vezes aquele vetor unitário. 1 raiz de 2, 1 raiz de 2. Tá bom? E esse outro ponto que está aqui na parte de baixo, né? Vou fazer essa mesma transformação para um vetor unitário, dividindo por raiz de 2. 1 raiz de 2 menos 1 raiz de 2. Esse segundo vetor é simplesmente esse mesmo vetor que a gente tem. 1 raiz de 2 dividido por raiz de 2 e menos 1 dividido por raiz de 2. Esse é o ponto. Tá?
Então, esses caras ali, a gente está mostrando, né, como que essa elipse, como uma matriz positiva definida, ela está associada a uma elipse. Na hora que eu faço aquela definição por energia, x transposto, vezes essa matriz, e vezes um x, eu defino, isso é igual a um determinado valor, igual a 1, por exemplo, a gente está enxergando como isso define uma elipse, e nessa elipse a gente identifica coisas relacionadas aos autovalores. Tá? Uma coisa que é interessante a gente ver, o primeiro autovalor, é o valor de 9, está associado à parte mais curta dessa elipse. Tá? Então esse semi-eixo, o primeiro semi-eixo da elipse, acho que chama focus da elipse em português, né? Então o primeiro semi-eixo, o primeiro foco da elipse, vai ser igual a 1 dividido por raiz de lambda 1. Tá? E o segundo semi-eixo da elipse associada a essa matriz positiva definida vai ser igual a 1 dividido por raiz de lambda 2. Tá? Lambda 1 era 9, lambda 2 era 1, então esse aqui é 1/3 e esse outro camarada é 1. Tá? Então sempre vai ser assim, né? Na direção do maior alto valor, a gente tem um semi-eixo menor dessa elipse que está associado ao cara, e na direção do outro semi-eixo a gente tem um semi-eixo mais comprido. Tá? Muito bem, muito bom, muito bem. Vamos tentar enxergar isso de outras formas também, né? Então imagine que eu quisesse desenhar essa elipse não inclinada dessa forma, né? Se eu quisesse alinhar isso com eixos. Então vamos fazer assim, vamos mudança de eixos. Da elipse. Se eu conseguisse mudar os eixos da elipse, eu gostaria que ela ficasse nesse formato assim. Então eu vou ter um eixo x, um eixo y, e esses eixos têm relação com o outro eixo, né, claro. É a mesma elipse, só que agora numa posição vertical do jeito que está. E esses pontos dessa elipse, eles passarão a ser 1/3 e 0, menos 1/3 e 0, 0 e menos 1, 0 e 1. Tá? Então, nessa elipse aqui, a gente está vendo simplesmente o efeito o efeito dos semi-eixos dessa elipse fica mais claramente evidente. Né? Então, se tudo que está ao longo daquele eixo principal está sendo multiplicado por 1/3 e tudo que está ao longo do outro eixo principal está sendo multiplicado, está sendo mantendo o seu comprimento. Né? Portanto, 1/3 no eixo x e 1 no eixo y. Tá? O que isso representa, na verdade? Né? Eu fazer essa transformação de eixos é a mesma coisa que eu buscar uma transformação da seguinte forma. Q, lambda, Q transposto. Estou diagonalizando a minha matriz simétrica, coisa que a gente viu na aula passada, né, que eu conseguia transformar, ter uma matriz de autovetores multiplicada pela uma matriz de autovalores, multiplicada pela inversa de uma matriz de autovetores. Isso era era a definição da diagonalização dessa matriz, e sempre que a gente tinha então uma matriz simétrica, a gente conseguiria pegar ainda não apenas o formato dessa matriz, da matriz de autovetores, se a gente normalizasse os autovetores, a gente chegava numa matriz que era uma matriz ortogonal, uma matriz Q, cuja inversa é igual à transposta. Tá? Então vamos ver o que isso representa para uma matriz, então, 5, 4, 4 e 5. Fazer essa transformação vai ser simplesmente a gente ter, então, 1 sobre raiz de 2, que multiplica os autovetores, né, que era 1 e 1, 1 e menos 1. Então, essa primeira matriz aqui é uma matriz ortogonal. Os autovetores são ortogonais. Tá? Em seguida, eu tenho a minha matriz de autovalores. Então, eu tenho 9, 1 e zeros fora. Essa é a matriz diagonalizada. Né? Lembre-se que esse é o nosso objetivo da aula passada, matriz de lambdas. E em seguida, a gente tem, por fim, mais uma vez, 1 sobre raiz de 2, um númerozinho que multiplica a inversa dessa matriz, que por ser uma matriz ortogonal e ortonormal, cujas colunas são ortonormais, tá? É simplesmente a transposta dela. Então eu tenho 1, 1, 1 e menos 1. E essa matriz, então, é a matriz que é transposta. Tá? Na hora que eu faço isso, né, isso me deixa um formato
interessante, quando a gente pré-multiplica e pós-multiplica pelo xzinho, né? Então, se eu estou fazendo x vezes x transposto vezes s vezes x, fazendo essa distribuição como um todo, a gente vai chegar então que eu tenho x transposto vezes q vezes lambda, em seguida q transposto vezes x. Tá? E a gente consegue ver, mais uma vez, pelas regras de transpostas, né? Como basicamente, mais uma vez, o que eu tenho é quase como se fosse o quadrado, né, desses termos. É como se eu tivesse um termo xt elevado ao quadrado. Tá botando entre aspas aqui, não é exatamente isso que está acontecendo, mas é praticamente isso. Então, como eu tenho essas duas vezes que aparece esse termo ali antes e depois, isso aí tende a dar um número positivo, que é associado a uma energia, e eu estou multiplicando isso pela matriz de autovalores, tá? E essa matriz de autovalores, então, por ser uma matriz positiva definida, todos esses caras seguem sendo positivos, tá? Então isso é uma das propriedades, quando a gente tem uma matriz positiva definida, isso vai acontecer. Então, na hora que eu escrevo, que eu distribuo esse formato todo, né, se eu botar xy, né, x é um vetorzinho que tem coordenadas xy, como a gente tinha feito antes, ao fazer essa distribuição toda partindo desse formato aqui, a gente vai ver que aquela minha equação original, 5x ao quadrado mais 8xy mais 5y ao quadrado, isso pode ser desmembrado em dois quadrados, tá? 9 vezes x mais y dividido por raiz de 2 ao quadrado. Isso é uma fatoriação, tá? Dá um pouquinho de trabalho de fazer na mão, mas isso é possível de fazer. Se vocês quiserem conferir, é só distribuir depois e vocês verão que dá exatamente a mesma coisa. Mais 1 vezes x menos y dividido por raiz de 2, tudo isso ao quadrado. Tá? E aqui fica muito claro o que aconteceu, né? Um desses termos aqui eu estou multiplicando por 9 e outro desses termos eu estou multiplicando por 1, que são exatamente os nossos autovalores que a gente tinha achado anteriormente. Tá? Então, o que está acontecendo, na verdade? Se eu chamar esse carinha que está aqui dentro de x e esse carinha que está ali dentro de y, a minha equação original ela vai ser equivalente, essa equaçãozinha ali original, vai ser totalmente equivalente a 9 vezes x ao quadrado mais 1 vezes y ao quadrado, que é a equação de uma elipse alinhada com os eixos. Tá? Então, uma matriz como essa, o que está acontecendo no final das contas? Tá? A gente está... Quando é uma matriz positiva definida, qual que é a ação dela sobre um determinado vetor? Né? A gente está pensando a ação em termos de energia. Né? xt, sx está fazendo o quê? xt, sx está fazendo o quê? A gente rotaciona é uma rotação para a gente virar para os eixos definidos pelos autovalores, pelos autovetores, desculpa. Quando eu faço isso, é como se eu pegasse aquele vetorzinho x, transformasse ele, né, encarasse ele segundo os eixos de autovalor, de autovetores definidos ali, seguido de uma mudança de escala, que por sua vez é definida pelos autovalores. Então, o que cresce de comprimento e o que reduz de comprimento, essa informação está dentro desses autovalores. Finalmente, seguida de uma rotação de volta para os eixos originais.
Então, essa rotação está associada a uma matriz Q, a rotação de retorno está associada à matriz Q transposta, e a mudança de escala está associada à matriz lambda. Tá, então, isso nos dá um conceito bem visual do que acontece quando a gente tem uma matriz que é positiva definida. Eu estou seguindo esse conceito de energia, x transposto vezes S vezes x. O que está acontecendo é isso. Então, a gente está mudando para os eixos principais, né, e os eixos definidos, os eixos associados aos autovetores, muitas vezes eles são chamados de eixos principais. Tá? Então, a gente gira para esses, faz uma rotação para esses eixos principais. Nesses eixos principais, a gente está mudando apenas a escala desse cara, seguindo os valores que estão contidos ali nos autovalores, e depois a gente retorna para os eixos originais. Tá? E por isso, uma matriz positiva definida está associada a uma elipse, dessa forma. Então, uma matriz positiva definida terá associada a ela uma elipse para o qual isso está acontecendo. Então, qualquer vetor é como se ele estivesse seguindo o caminho dessa elipse. Tá? Muito bem, muito bom, muito bem. Então, isso é um tipo de aplicação, tá? E outro tipo de aplicação, pensando naquele misto que já apareceu várias vezes de operadores de cálculo em formatos lineares, tem aparecido com cada vez mais frequência aqui no livro do Strang, tá? Então, se eu quiser saber uma função de duas variáveis, tá? Tem uma função que é uma função de x e de y, eu quero saber se x tem mínimo se as derivadas parciais com relação a x e a y são zero no ponto 0, 0. Eu quero saber se esse cara tem um mínimo, tá? Essa é a minha pergunta. É um mínimo se essas derivadas são zero naquele ponto, tá? Isso vai estar associado a um operador, mais uma vez, né? Então, o nosso operador, basicamente, vai ser definido por essa matriz aqui, que é uma matriz simétrica. Que contém as derivadas segundas com relação a cada uma das derivadas, a cada um dos coeficientes nas diagonais, né? Então, derivada segunda com relação a x, derivada segunda com relação a y estão nas diagonais, e fora das diagonais, as derivadas cruzadas. Então, derivada segunda com relação a x e a y aparece fora das diagonais. Então, esse operador aqui, se S for positivo semidefinido, for positivo definido, desculpa, então f tem um mínimo. Isso é equivalente, tá? A definição a partir desse operador, ser ele positivo definido ou não, isso é totalmente equivalente à definição que vocês viram em cálculo, tá? Então, ter um mínimo está associado com a derivada primeira de uma função ser igual a zero e a derivada segunda ser maior do que zero. Devia ter usado os diferenciais, como eu tenho uma função de uma variável, né? Quando eu tenho uma função que depende só de x, eu posso escrever d e não o del, né? Quando a derivada primeira é igual a zero e a derivada segunda é maior do que zero, então isso aqui é um mínimo. Tá? Por outro lado, quando a derivada primeira é igual a zero e a segunda derivada é menor do que zero, a gente está num ponto de máximo. Tá? Muito bem. Então, quando a gente tem isso, né, quando a gente tem um operador como esse associado à segunda derivada de uma função de duas variáveis, né, eu posso olhar para essa função, para esse operador, e verificar se esse operador especificamente é um operador positivo definido. E isso é uma forma da gente saber se essa função vai ter mínimo, uma função de várias variáveis. Então, quanto mais variáveis eu tiver, maior é essa equação. Se eu tiver uma função que dependa de 5 variáveis, esse operador associado
a segunda derivada, ele vai ser um operador 5 por 5. Nas diagonais a gente vai ter as derivadas segundas com relação a cada um desses, cada uma das 5 variáveis, e fora das diagonais a gente sempre tem as derivadas cruzadas. Derivada segunda com relação à primeira e a segunda, a primeira e a terceira, a primeira e a quarta, a primeira e a quinta, e assim por diante. A gente preenche tranquilamente um operador simétrico. E sempre o teste para saber se essa função pode ser uma função bem complicada de avaliar, para a gente saber se essa função tem um mínimo, que é uma coisa importante, né, em várias aplicações físicas. Para saber se essa função tem um mínimo, a gente pode fazer esse teste dessa matriz ser positiva definida ou não. Tá bom? Então essa partezinha da aula de hoje era isso, tá? E logo a gente vai voltar falando sobre outros temas. Tá? Com essa parte a gente encerra esse capítulo de autovalores e autovetores, tá? No próprio livro do Strang a gente tem apenas mais algumas coisinhas, né? Falando nesse capítulo, apenas ele faz uma tabela falando de propriedades de autovalores e autovetores gerais, tá? Então, como é que ficam os autovalores e autovetores para algumas matrizes que a gente conhece, quando a matriz é simétrica, quando ela é ortogonal, quando ela é antissimétrica, quando ela é positiva definida, quando ela é uma matriz de projeção, quando ela é uma matriz de rotação e tal. Então isso é interessante, eu recomendo que vocês olhem depois. Se vocês não tiverem acesso ao livro, me digam que eu passo para vocês essa tabela. E depois a gente vai entrar, então, logo em seguida eu vou finalizar esse vídeo, agora pra gente dividir o vídeo em dois, tá? Vou finalizar esse vídeo e depois eu vou gravar. Tentar compactar todo o tema do capítulo 7 do livro num único vídeo. A gente vai ter aí mais umas 2 horinhas de aula nessa semana. 2 horinhas e pouco. Nesse outro vídeo aí de 2 horinhas e pouco, eu vou falar sobre o capítulo 7, que é uma decomposição em valores singulares. É uma decomposição muito importante com várias aplicações. É uma decomposição de matrizes que tem várias aplicações modernas, né, de álgebra linear, tá bom? Então, com isso a gente encerra temas que estavam mais relativos aos autovalores e autovetores. No próximo capítulo a gente passa para esse outro tipo de decomposição. A gente já viu várias decomposições de matrizes, veremos mais essa de decomposição em valores singulares. Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Daqui a pouco eu volto com mais videozinhos. Obrigado pela paciência. Tchau, tchau.